nós aqui de novo, cambada. Eu tô aqui. Assim, aqui hoje. Eu tô aqui, que eu vou ficar aqui acompanhando. Olha, eu tô lendo aqui esse livro. Eu vou ficar aqui lendo pra acompanhar o que Gerardo e o que ele vai fazer. Pense numa doideira de hoje. Que a gente já procurou o Satanás aqui em Limoeiro, não encontrou, não é mesmo? A gente agora tá procurando pé de limão. Que Limoeiro, a gente vai ver onde é que tem pé de limão. E a gente vai fazer uma coisa aí, uma coisa de doido. Ei! Tu, assim, que muita gente sabido e coisa e tal. Tu já viu falar em Delfos? Eita, Deus! Então a gente vai fazer, Gerardo, assim, que pense num caba metido, esse tal de Gerardo. Então hoje a gente vai falar, vai fazer aí, ontem Delfos, hoje Limoeiro. Eita, pense! É só pra quem tem cultura. Aí eles vão fazer pela rua, eu vou ficar aqui sentado, lendo meu livro aqui, crime de imprensa. Tu já viu mostrar os crimes da imprensa? É igual juiz e promotor, ninguém mostra os crimes dele. É só pra mostrar do pai, da mãe, do filho. Aí eu vou ficar acompanhando eles aqui pelo computador. Coisa e tal, coisa. Então, ô Gerardo, tu tá pronto? Vai, filho, vai. Eles vão pra rua e eu vou ficar aqui olhando ele e lendo aqui o meu livro, Crime de Imprensa. Eita, vai. Chegou a hora do povo de Limoeiro se unir. Eita! É preciso começar uma nova cidade. Eita! Precisamos de hospital, faculdade, universidade, muita arte. Eita! Vamos unir os limoeirenses de boa índole. Eita! Podemos transformar nossa cidade. Eita! É preciso os limoeirenses se unir para limpar todos os lixos da nossa cidade. Eita! É preciso tirar tudo aquilo que faz mal à nossa cidade. Eita! É hora de todo o povo se unir e começar uma nova etapa. Eita! União é a palavra-chave para tirar Limoeiro do buraco. Eita! Nós, limoeirenses, temos o dever de inspirar a humanidade.
Eita! Vamos fazer nossa cidade a melhor cidade. Eita! Fazer coisa séria. Estamos livrando o limoeiro de todos os males. Tchau, Satanás! Gerardo! Gerardo! Ô, Vitor, pai, Gerardo, tá bom de parar isso aí. Gerardo, o povo não quer saber disso, Gerardo. O povo quer carnaval. O povo quer assistir televisão, Gerardo. O povo quer saber de futebol. O povo gosta de show pra ficar rebolando. Gerardo, ninguém quer cultura não, Gerardo. Olha, foi o seguinte, eu terminei aqui, esse livro tá muito bom, eu quero continuar lendo. E aí tu faz o seguinte, tu termina aí, vai fazer a tua aula, a coisa. E depois a gente tem que sair por aí para ir plantar limão, Gerardo, para ser original, limoeiro. Tem que ser original, assim, tem que ter limão. É igual o Satanás. Todo mundo fala do Satanás e ninguém vê Satanás. Agora todo mundo falando de limoeiro e não tem nem limão. Então a gente tem que plantar limão, Gerardo. Vai te lascar e vamos fazer alguma coisa. Tchau, vai, eu vou desligar aqui, vai te lascar. Desliguei. E aí, como estamos? Cada vez melhor? E aí? Vamos falar de política? Vou dar uma palavra para você pesquisar e estudar. Procure estudar sobre. A palavra é engenharia do consentimento. Engenharia do consentimento. Para você entender como funciona a política. E aí, para começar, eu sempre falo referente a Jesus e de todos os mestres, nenhum me inspira mais do que Jesus. E eu nasci aqui em Limoeiro, nasci nos Mendes. E minha avó, que morava no Bom Sucesso, eu fui criado com a minha avó sempre falava: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Cara, eu era muito criança e eu sempre ficava nessa doideira. Moral da história disso: a minha avó morreu e nunca teve acesso ao conhecimento, ou seja, ela não aprendeu do que tratava o camelo no fundo da agulha. A minha família é católica, hoje existem alguns protestantes, e para você, Jesus era um ser político. E provavelmente quando ele mencionou esse conteúdo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Você sabe qual era a agulha que Jesus estava falando? Nas cidades antigas, as cidades eram cercadas.
haviam muros e haviam passagens. E então, pessoas que iam para o deserto, saía com o camelo e voltava com os camelos carregados. E as agulhas era a passagem das cidades, elas faziam isso, sabe? Ela se afunilava, era uma espécie de funil. Então o camelo entrava e quando chegava no final, geralmente entalava. E era preciso tirar tudo, todos os acessórios que estavam no camelo. Então, é referente a essa agulha, a agulha que Jesus falava era a passagem que havia nas cidades. E minha avó morreu achando que era a agulha de... E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos trabalhar Jesus, nós precisamos trabalhar política. E quando falamos de política, nós temos que abranger o todo. E Jesus, você que não estuda, não sabe, Jesus era judeu. E você deve saber que Jesus vivia em uma gruta. A casa era uma gruta. E há estudos e mais estudos em que Jesus era judeu, sua mãe judia, seu pai judeu, seu pai tinha uma profissão e morava em uma gruta. E em um determinado momento, a família foi até Jerusalém. E lá chegando, Jesus se espantou. Porque ele era judeu, Jerusalém estava cheio de judeus, porém, casas com mansões, né? Casas que eram mansões, casas com piscinas, castelos. E ele parou e olhou e... Cara, como é que pode? Então os judeus daqui são privilegiados e o meu pai, a minha família, nós somos judeus e estamos lá morando numa gruta. Segundo alguns estudos, foi daí que Jesus começou a trabalhar. Aquilo o deixou revoltado. Jesus era um ser político. Haja visto que Jesus desafiou a lei da época. Haja visto que ele foi crucificado. E por quê? Porque era a pena de morte daquela época. E se não bastasse tudo isso, a Bíblia também, e todos que trabalham a Bíblia sabem que há um período dos 12 aos 30 que não se fala de Jesus. Segundo alguns estudos, foi nesse período que ele saiu e ele foi estudar. Segundo alguns estudos, ele foi para a Índia, ele foi para a Grécia, ele foi para o Líbano, né? Ele morou com os essênios porque ele buscava o quê? Conhecimentos. Ele foi buscar conhecimento, ele foi tentar entender. E o que eu quero te dizer com isso é que hoje nada mudou. Você já viu que os fiéis, os cristãos, a maioria estão tudo morando nas grutas, nas comunidades, morando debaixo de viaduto. Agora, aqueles que estão no poder, aqueles que comandam e são privilegiados, tem casa, chácara, mansões. Jesus vivenciou isso. E é preciso você que trabalha com Jesus também entender isso. Mas isso não é explicado mais nos templos. E como se não bastasse, Jesus era um desafiador. E ele chega em um sábado onde havia um indivíduo que tinha um problema numa mão há muitos anos. E em um sábado Jesus o curou. E o que foi que o povo daquela época fizeram? Ao invés de agradecer a um poder maior, pô, que bacana, aquele indivíduo ali tinha uma anormalidade, sofria há anos e hoje ele foi liberto, ele se curou.
Ao invés de agradecer e de louvar, fizeram o quê? Foram denunciar. E hoje o que é que acontece? As denúncias continuam. Vamos denunciar nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, nosso filho, nosso primo, Vamos denunciar. Você só não pode denunciar os poderosos, aqueles que comandam. Esse você não pode. Não canso de falar, você não pode denunciar juiz, promotor, delegado, advogados, professores universitários, médicos renomados, jornalistas. Agora, aquele que tem afinidade com você, vínculo com você, esse é para denunciar, tem que denunciar. Essa é uma das questões políticas que você tem que entender. E a pergunta para mim, a pergunta que eu quero fazer para você: de que forma aqueles que trabalham Jesus estão vivendo esse tipo de política? Será que você não está condenando pessoas, denunciando pessoas? Também, como se não bastasse, gente, e os templos religiosos não falam isso para você? Você já parou para imaginar ou para estudar e você entender que por que é que naquela época havia dízimo? E aí você tem que estudar sobre as 12 tribos de Israel. Você vai estudar porque existia todo um trabalho nos templos, pessoas faziam oferenda, o templo ficava sujo, então tem todo algo até convincente para que houvesse um dízimo. E qual é o grande paradoxo disso? É que hoje isso era coisa dos judeus. Os judeus era que cobravam nos templos, não era? Aí hoje os cristãos estão cobrando. Ué, mas não é? Nós não devemos agir como os judeus. Os judeus cobravam dízimo. Logo os cristãos deveriam não cobrar. Mas os fiéis não sabem e os líderes espirituais não explicam. Isso é para você ir estudar e acordar. Esse é um ponto referente à política com a igreja. E quando você fala de política, você vai ter que trabalhar a lei. Eu já mostrei isso em vídeos anteriores, né? A tríplice, né? Misticismo, política e lei. E aí você vai trabalhar a lei. Você está em Limoeiro hoje, ou você está aí em qualquer uma outra cidade. Na sua cidade tem um bom hospital? Na sua cidade os direitos das pessoas, os direitos fundamentais básicos estão sendo cumpridos, exercidos? Você está indo no hospital? Tem. Em Limoeiro nada tem. E a pergunta é: e onde está a lei? A quem você denuncia? Será que os homens da lei não enxergam isso? E se eles não enxergam, por que é que você está enxergando o seu vizinho e não enxerga esses homens que negligenciam você, seu vizinho e sua família? Você já parou para pensar? Aqui em Limoeiro, por exemplo, pessoa, olha, tem que ir no Ministério Público, tem que ir para o Ministério Público. Gente, o Ministério Público não defende família. O Ministério Público transmite que está em pró da sociedade. Em Limoeiro as pessoas não têm conhecimento, não têm universidade, não têm saúde, não têm educação, não têm saneamento básico, não tem asfalto, tem um trânsito que, meu Deus do céu, fogos e mais fogos, maior barulho. O Ministério Público não enxerga isso? As autoridades não enxergam isso? Será que eles dirigem Limoeiro de outros locais através da internet? Será que eles não enxergam isso? Então, quando você quiser fazer uma denúncia, procure fazer denúncia contra as instituições. E
para você ter força, a primeira coisa, entre no Ministério Público com uma ação coletiva. Uma ação coletiva você pode ser no mínimo 3 pessoas, mas o ideal é 200 pessoas, 100 pessoas, entra no Ministério Público com uma ação coletiva, porque aí não é um único indivíduo, é como se fosse uma abaixo-assinado, então isso tem força. E além de você entrar, comece também a mandar para instituições no exterior, comece a filmar, comece a colocar na internet. Agora você quer resolver alguma coisa aqui e vai para casa assistir televisão, e vai para casa, não, mas agora eu tenho que ir eu tenho que ir para a igreja. Cara, não muda. Então você tem que ir acordando para isso. Você tem que ter discernimento para isso, e isso a televisão. Por exemplo, no Brasil inteiro, pessoas são enganadas pela televisão. Pessoas são instruídas pela televisão. A televisão destrói famílias e mais famílias. Você conhece quais são as instituições no Brasil, principalmente referente ao Poder Judiciário, que está lutando para que tenhamos uma televisão decente? Você conhece? É só você enxergar. E aí, saindo disso, da lei, e aí você vai para a política. E aí você vai ver, aí é que a papagaiada grande. Gente, não existe, eu falei no vídeo anterior, os Estados Unidos tem mais de 100 partidos, o Brasil tem mais de 30 partidos. Gente, não existe esses partidos. Não existe Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Executivo. Não existe isso, cara. Isso é falacioso, é ali, é uma ideia colocada. O que existe é comandantes e comandados. Comandantes e comandados, é isso que existe. E você tem que saber se defender disso. Eu vou tentar explicar aqui alguma coisa para você entender, para você saber o quanto você é manipulado e você acha que sabe de alguma coisa. Gente, primeiro que eu sou referente a algumas coisas, algumas manifestações que eu tenho feito nesse país, pessoas me perguntam, você está protestando contra o quê? Eu falo, cara, eu não sou protestante, eu sou um apelante. Eu apelo para que as instituições exerçam o espírito que alegam transmitir. Eu já saí de São Paulo, a pé até Brasília, lutando contra um monte de coisa, fiz caminhada por várias cidades, fiquei em frente a fórum com o nome de juiz, de promotores, mostrando que pessoas nada fazem, instituição nada fazem para apurar crimes de promotores, crime de juiz. Só para você ter uma ideia, você sabe qual é a autoridade que pode fiscalizar um promotor de justiça? É só um outro promotor, cara. Mas disso pessoas não falam e você não sabe. E existe alguma coisa aí dita no dia a dia chamado corporativismo. Mas quem assiste televisão, é claro que não sabe dessas coisas. Então, gente, muitas das vezes você vê pessoas que saem por aí quebrando coisas. Olha, eu sou um cara totalmente, eu trabalho todo e não posso agir de acordo com o outro espera. Não posso agir com você de acordo com você age comigo, senão eu vou ser tão canalha quanto você. Mas por que é que pessoas saem quebrando alguma coisa? E aí a televisão mostra só os vândalos, Cara, não é nada disso. Eu vou te explicar o porquê disso. É porque assim, o promotor, o juiz, o padre, o pastor, o bispo, o prefeito, o vereador, o deputado, eles almoçam juntos, eles frequentam o mesmo ambiente. E se você sair para falar com alguma autoridade, você não os encontra. Eles estão sempre em reunião, eles são brindados pelos seus assessores, então você não encontra. Então, quebram-se coisas que é para
quando eles estiverem juntos almoçando, aí o promotor, o juiz, o padre, olha, você chama a outra autoridade, você tem que resolver isso, isso é um problema social, tá? Um problema social, você tem que resolver, porque eles têm condição de resolver. É em cima disso que se quebram coisas, tá? Para você entender, e sempre entendendo que o buraco é em cima. Aqui em Limoeiro, por exemplo, pessoas e mais pessoas, hoje mostramos isso, né? Pessoas falam de Satanás, pessoas falam de perversidades. Isso é igual os bambambãs do Brasil. Você já viu combater violência com violência? É assim que se combate. Vamos armar a polícia, vamos mais armamento, mais... Se combate com inteligência, gente. Se combate com conhecimento, se combate com educação, se combate com livro. E aí tem um monte de ignorantizados que fica batendo palma e acha que vai melhorar alguma coisa. Então, aqui em Limoeiro, você vai encontrar inúmeras pessoas fazendo crítica A, B, sobre isso, sobre aquilo. Cara, nada vai ser resolvido. Não esqueça, os comandantes e os comandados. Nós fazemos parte daqueles que somos comandados. Logo, nós temos que ter conhecimento. Nós temos que saber como funciona. Aí sim, nós seremos fortes. Eu falei no vídeo anterior para você ir entendendo. Olha a democracia, eu falei que nos Estados Unidos pessoas são eleitas com 40% dos votos, 60% não votam. E pessoas são eleitas. Que democracia é essa? Ou seja, é a minoria que está no poder. Cara, nós temos que estudar para saber como se defender disso e criar um modelo diferente. E não ficar falando que, você na sua casa agora. Você vai em um hospital, não tem coisa alguma. Aí você começa a reclamar. Mas você nunca fez nada, cara, tu tá assistindo televisão. E não adianta, sua família está precisando agora, o seu filho, sua mulher, sua mãe está precisando de um tratamento agora urgente. O Ministério Público não vai fazer nada, juízes não vão fazer nada, a televisão não vai fazer nada. Ou seja, nós, o povo está abandonado. O povo está, como alguém já disse, estamos em um campo de concentração. E se não bastasse esse tipo de ação que é feita com o povo, o próprio povo estão um denunciando o outro. Cara, nós precisamos nos unir. Nós precisamos sair fora. Eu brigar com meu irmão, eu brigar com a minha mulher, com o meu marido, com o meu vizinho, por causa de time de futebol, por causa de religião. Cara, mas nada tá fazendo coisa alguma por você. E aquele que pode te ajudar, que pode te auxiliar, você vai denunciar. Vamos acordar, gente. E aqui em Limoeiro, vamos acordar para essa política nojenta. E um monte falando que, olha, porque nós somos isso, porque fulano fez aquilo, porque só mostra o podre. Eu ainda não vi os pré-candidatos já mostrando um plano de governo. Não, vai deixar lá quando chegar junho, olha o nosso... Eu vou estar aqui, se não me eliminarem, se não me matarem, se não me prenderem, eu estarei aqui. Até porque sei que tenho tudo para ser retalhado. Mas eu sei como funcionam algumas coisas, gente. Eu perdi já minha família. Eu sei o que é ser perseguido por promotores, por juízes, por autoridades. Eu conheço alguma coisa. Logo, não vão me deixar um inerte. Se quiserem me prender, estamos aqui. Se quiserem me matar, estou aqui. Se quiserem me eliminar, estou aqui. Agora, desafio quem quer que seja a provar um crime meu. E eu provo o crime de juízes, de promotores, de outras autoridades. Mas para isso não existe
autoridades que o penalizem. Eles podem fazer o que querem. Então, que nós nos unamos, que nós estudemos, que nós busquemos conhecimento e saiamos desta tirania. Vou ter que inventar uma palavra. Sair, deixar de assistir essa turma falando um monte de besteira, tudo um monte de fofoqueiro, um mostrando o podre da vida do outro. E qual é o projeto para uma Limoeiro nova, para uma cidade nova? Então, acorde. Vamos mudar Limoeiro. Eu, você, juntos. Podemos fazer com que Limoeiro se torne uma fonte de inspiração. Possa inspirar o Brasil para que no Brasil pessoas saibam que uma cidade, através de conhecimento, está emergindo e vai para as cabeças. E por fim, o mundo de Limoeiro como referência. Geraldo Gomes, um feixe de luz, somos o todo.